Bom, 2 dias atrás, dia 29 de abril de 2026, o Copom cortou a Selic de 14,75% para 14,5% ao ano, segundo o corte consecutivo. O mercado já projeta a Selic chegando perto de 12,5% até o fim desse ano. Pode parecer pouca coisa, ali um corte ali de apenas 0,25 ponto percentual, mas ciclos de queda raramente param no primeiro ou no segundo corte. Eles se acumulam e quem está com a carteira mal posicionada vai sentir o impacto mês a mês sem entender de onde vem isso, né? Então, para te ajudar, hoje eu vou te explicar de forma direta o que muda em cada classe de ativo. Quando a Selic cai, eu vou usar, números reais, exemplos práticos e te mostrar quais movimentos fazem mais sentido para você que está começando e para você que já investe, tá bom? Então vamos lá então. Para começar, eu vou te contar a história do Bruno. Bruno tem 34 anos, trabalha como analista de TI, ganha bem e há 2 anos montou uma carteira 100% em renda fixa, pós-fixada, CDB atrelado ao CDI e Tesouro Selic. Em 2024, quando a Selic estava subindo rumo aos 15%, essa carteira era quase perfeita, rentabilidade alta, risco baixo, liquidez, difícil bater, mas o Bruno não acompanhou o ciclo, não percebeu que o vento mudou de direção. Hoje, com a Selic caindo, o rendimento nominal da carteira dele vai encolhendo a cada reunião do Copom. Se nada mudar até o fim de 2026, ele pode estar rendendo algo em torno de 12% ao ano, contra uma inflação que ainda pressiona rentabilidade real, ou seja, o que sobra depois de descontar a inflação é o que realmente importa. Esse número está diminuindo. O Bruno não perdeu dinheiro de forma visível, mas perdeu o poder de compra, perdeu oportunidades, e isso na prática é a mesma coisa, né? A pergunta que eu quero que você responda mentalmente agora é: a sua carteira foi montada para um cenário de juros altos ou para um ciclo de queda? Vamos então primeiro falar da renda fixa pós-fixada. Tesouro Selic, CDB, CDI, esses ativos acompanham a Selic diretamente. Quando ela cai, eles rendem menos. Simples assim. Se você tem 50 mil reais em um CDB 100% do CDI e a Selic vai de 14,5% para 12,5% ao longo de 2026, o seu rendimento bruto anual cai de aproximadamente R$ 7.250 para R$ 6.250, uma diferença de R$ 1.000 por ano, só nesse momento, hein? Olha só para você ver. Isso não significa que você deve sair dessa classe agora. A renda fixa pós-fixada ainda tem papel importante. Ela é o coração da reserva de emergência. Liquidez diária, sem volatilidade e com segurança, que é o mais importante. Esse papel não muda, mas se você tem dinheiro além da reserva parado no Tesouro Selic, sem estratégia, esse é o momento de pensar diferente, fora da cachola. Daqui a pouco, no passo seguinte, eu vou te mostrar um movimento específico que investidores intermediários estão fazendo agora mesmo para capturar os juros altos antes que eles sumam de vez. Então continua aqui comigo, não sai desse vídeo não pula, que aqui tem muita informação de ouro aqui para você, tá bom? Então agora a renda fixa pré-fixada, tesouro pré-fixado e CDB pré-fixado. Aqui é onde fica interessante. Quando você compra um título pré-fixado, você trava a taxa de hoje até o vencimento. Pensa assim, você compra hoje um tesouro pré-fixado pagando 13,8% ao ano, com vencimento em 2029. Daqui a 2 anos, se a Selic cair para 12%, esse título seu vai estar pagando 1,8% percentual a mais que a taxa básica. Isso aumenta o preço do título do mercado secundário. Resultado: além do juro, você tem potencial de ganho de capital se vender antes do vencimento. Esse é o famoso marcação a mercado. E ele é um aliado poderoso em ciclos de queda. Mas atenção, se os cortes forem mais lentos que o esperado ou se a inflação subir e o Banco Central segurar os cortes, o preço do título pode cair no curto prazo.
Risco existe. Alocar uma parte do portfólio em prefixados com vencimento entre 2 e 4 anos podem fazer sentido para quem aceita alguma volatilidade de curto prazo em troca de um retorno travado mais alto. Isso é muito importante que você preste atenção. Bom, o terceiro passo: títulos atrelados à inflação. Tesouro IPCA+, CRI, CRA, debentures. Esse é talvez o posicionamento mais inteligente num cenário de juros caindo com inflação ainda no radar. O Tesouro IPCA+, paga a variação do IPCA mais uma taxa prefixada. Se você trava hoje IPCA mais 7.000% ao ano, você garante a rentabilidade real, né? Independente do que a inflação faça. E tem mais. CRI, CRA e debentures incentivadas que pagam IPCA+, têm isenção de imposto de renda para pessoa física. Isso eleva bastante a rentabilidade líquida para o investidor que pensa em um horizonte de 3 a 7 anos. Essa classe entrega dois benefícios ao mesmo tempo: proteção contra a inflação e taxa real travada enquanto os juros ainda estão altos. Quarto passo: fundos imobiliários, os FIIs. FIIs são diretamente beneficiados pela queda da Selic. E essa relação tem uma lógica clara. Quando os juros caem, os títulos de renda fixa rendem menos. O investidor ele começa a comparar: recebo 12% no Tesouro ou 8% de dividendo mensal num FII de lajes corporativas. Com juros mais baixos, os FIIs ficam mais competitivos. Isso faz o preço das cotas subir. E quem já está posicionado captura essa valorização. E além disso, crédito mais barato estimula o setor imobiliário como um todo. Beneficia especialmente os FIIs de tijolos, né? Shoppings, lajes, galpões logísticos. Pensa aqui comigo. Imagina que você tem ali R$10.000 em cotas de FII de shopping, que hoje negocia a R$100 a cota e paga 70 centavos por mês de dividendo. Um rendimento de 0,7% ao mês, certo? Certo. Se com a queda dos juros a cota vai a R$112, você teve 12% de ganho de capital, além dos dividendos mensais que continuaram entrando. Isso é renda passiva com um duplo motor: dividendo mais valorização. Vamos agora ao quinto passo, que são as ações. Aqui o efeito é indireto, mas real. Juros menores barateiam o crédito para as empresas, aumentam o consumo, melhoram o resultado de empresas que dependem de financiamento, varejo, construção civil, energia. Para o investidor intermediário, olhar para ações pagadoras de dividendos em setores que se beneficiam da queda de juros pode complementar bem uma carteira que ainda tem boa parte em renda fixa, mas com ações, prazo importa. Não é para o dinheiro do mês que vem. Tem um erro que investidores intermediários cometem muito nesse tipo de ciclo. E eu preciso falar sobre isso porque pode custar caro para você. E a armadilha se chama migração precipitada para risco. Quando os juros caem, todo mundo começa a ouvir aquela conversa: sai da renda fixa, vai para as ações, vai para os FIIs. E aí o investidor, sem nenhuma estratégia, vende tudo da renda fixa no momento errado e compra ativos de risco na alta, pior ainda, e sem nenhuma margem de segurança. O resultado, você já deve imaginar, né? Fica totalmente vulnerável a qualquer volatilidade do mercado. E na primeira queda de 10%, entra em pânico e vende com prejuízo, mais conhecido ali como mão de alface, né? O caminho não é radical, é gradual e intencional. A diversificação que faz sentido agora não é abandonar a renda fixa, é reequilibrar a carteira para que ela funcione bem num cenário de juros menores, sem abrir mão da segurança que você já construiu. E agora eu quero saber de você, qual que é a sua alocação atual? Deixa aqui nos comentários aqui que leitura de carteira ao vivo nos comentários é sempre uma baita aula. E voltando aqui, você lembra que eu falei que tinha um movimento específico que investidores intermediários estão fazendo agora? É esse: travar taxa alta
antes que o ciclo de corte avance demais. A lógica é bem simples, olha só. Hoje a Selic está em 14,5%. O mercado projeta que até o fim de 2026 ela pode estar em torno de 12,5%. Isso significa que os títulos pré-fixados e os IPCA+, que você encontra hoje no mercado, estão pagando taxas que em 12 ou 18 meses provavelmente não vão mais existir. É como uma promoção com data de validade que quase ninguém vê. Na prática, o que você deve fazer, né? O que você pode estar fazendo? Bom, primeiro, mapeie o que você tem. Quanto você tem em pós-fixado além da reserva de emergência. Segundo, você deve definir o horizonte. Tem dinheiro que você não vai precisar por períodos ali de 3, 4 ou 5 anos. Esse é o candidato à realocação. Terceiro, avalie pré-fixados ou IPCA+. Dependendo do seu perfil, um ou o outro faz sentido, ou os dois. Quarto, considere FIIs para renda passiva. Se você quer dividendos mensais, esse é o momento de estudar o setor com mais atenção. Quinto, é mais importante, não mexa na reserva de emergência. Jamais, nunca. Esse dinheiro tem função específica e ela não muda o ciclo de juros. Não existe uma fórmula única, mas existe uma direção clara. Quem trava taxa alta hoje diversifica com inteligência, sai na frente quando a Selic chegar nos 12%, hein? 12%. Então toma muito cuidado. Vamos então fechar aqui. A Selic está em 14,5%, né? 14.000%. E o mercado projeta novos cortes até o fim de 2026. Renda fixa pós-fixada ainda tem papel na carteira, mas como reserva de emergência, não como estratégia de crescimento. Prefixados e IPCA+, são os grandes movimentos para travar taxa alta antes que o ciclo avance, que se beneficiam da queda de juros tanto por valorização de cota quanto por dividendos. E a armadilha é a migração precipitada. Muito cuidado aí. O caminho é gradual, intencional e diversificado. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aí com alguém que ainda está com a carteira parada em renda fixa, sem estratégia. Você pode estar ajudando essa pessoa a não perder uma janela importante, hein? Então vai lá, salva esse vídeo para rever quando o próximo Copom sair, porque cada corte muda o mapa. Semana que vem eu vou falar dos fundos imobiliários de papel versus os fundos imobiliários de tijolo nesse cenário de queda. Qual dos dois performa melhor e por quê? Então, se você quer saber, né, se você quer ser notificado quando esse vídeo for ao ar, ativa aí o sininho para você não perder. E até lá!